Todos sabem neste país que é um país caro, que custa caro para os bolsos dos contribuintes, os governantes, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. E às vezes a gente fica pensando, mas esses caras ganham tão bem para produzirem tão pouco. Olha, hoje é dia 26. Foi votado pelo STF a questão da descriminalização da maconha. O STF definiu o limite de 40 gramas de maconha para diferenciar o usuário do traficante. O critério é relativo e não impede que a abordagem com menor quantidade de droga leve a enquadramento por tráfico. O Supremo Tribunal decidiu, por maioria, nesta quarta-feira, definir um limite de 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas como critério objetivo para diferenciar o usuário da droga do traficante. E o que é a planta fêmea? A planta fêmea são 6 folhas de cannabis sativa, ou seja, de maconha, que estiver em poder de alguma pessoa. A medida foi tomada da continuidade do julgamento em que a Corte resolveu, também por maioria, descriminalizar o porte de maconha por consumo. Esse limite será usado até que o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprove uma regulação nesse sentido. Quer dizer, o STF vota, define aqui que será isso, mas o Congresso é quem vai regular. Isso é uma matéria constitucional. O Congresso é quem vai regular. O critério servirá para que a pessoa, o critério definido pelo STF, serve para que a pessoa flagrada com essa quantidade limite seja presumida como usuária. É um critério relativo e não absoluto. Ou seja, será possível enquadrar como traficantes pessoas que forem abordadas com uma quantidade de droga menor do que o limite fixado, mas desde que existam outras provas. Como é isso? É se, além dos 40 ou menos do que 40 gramas, o camarada estiver lá portando uma balança de pesar esse tipo de ingrediente, né? Os ministros discutem agora quais seriam esses outros elementos que podem levar à caracterização do tráfico no lugar do uso. Aí foram citados, por exemplo, balanças e cadernos de anotações no local da abordagem, a forma de guardar a droga e o lugar em que se der o flagrante. A Corte Judiciária, a maior do Brasil, decidiu descriminalizar o porte de maconha por consumo pessoal. Com esta decisão, comprar, guardar, transportar ou portar maconha para uso próprio não é mais crime. A prática continua sendo ilegal e a droga não pode ser consumida em local público. A diferença é que, a partir de agora, quem for flagrado com maconha não vai ser punido criminalmente. Ou seja, o usuário não será alvo de inquérito policial e nem terá contra si uma condenação judicial. O consumo pessoal das drogas passa a ser um ato ilícito administrativo e está sujeito a punições como advertência sobre efeito das drogas e medida educativa de comparecimento a cursos. Atualmente, o artigo 28 da Lei das Drogas de 2006 estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para o consumo pessoal. Pois é, aqui, depois desta semana todinha
os doutos senhores notáveis, os notáveis do saber jurídico, passaram discutindo, cada um o voto de 1 hora, 1h30 para discutir sobre isso. Sabe há quanto tempo isso está lá no STF? Há 9 anos. É o STF mais caro, não, é o segundo mais caro do mundo. É o segundo mais caro do mundo. Recebem tanto para produzir tão pouco. Tem o engraxate lá, para o seu ministro engraxar o seu sapato. Tem o camarada que bota a toga. A toga é aquele pano preto que bota aqui, por cima do paletó. Um cidadão daquele, que é só para colocar a toga e dar aquele lacinho na frente do pescoço do ministro, sabe quanto ganha? 18 mil reais por mês. Um trabalhador comum, um trabalhador de salário mínimo ganha R$ 1.412 para sair às 4 da manhã, pegar 2 lotações, 2 ônibus coletivos, voltar a pegar mais 2 ônibus coletivos para chegar em casa às 9, 10 horas da noite para ganhar R$ 1.412. Isso é uma tapa na cara da sociedade. Um cidadão que bota o lacinho ali para botar a toga do ministro, ganhar 18 mil reais. Isso é um abuso. O nosso Congresso Nacional, Câmara e Senado, são os mais caros. O segundo, aliás, é o mais caro do mundo. O Executivo brasileiro é outro que é cheio de penduricalhos, com ministros ganhando nababescamente, viajando para outros países para fazer não sei o quê, sem eficácia nenhuma, vão atrás do presidente com o cartão corporativo para comprar até tapioca. Isso é uma vergonha. Então, meus amigos, quando a gente leu a notícia dessa aqui, desse ponto de vista meu de hoje, em que os ministros passaram mais de uma semana num processo que está encalhado lá há 9 anos. Há 9 anos que isso está encalhado lá. Foi votado agora e ainda para ser consumado, ou seja, para ter relativamente aprovado, tem que passar pelo Congresso Nacional. Não é pouca eficácia para quem ganha tanto, para tanto blá, 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 né? Podia ser mais eficaz, ter mais uma influência, a sociedade brasileira saber que esses homens ganham bem, mas estão produzindo, mas não estão. Isso aqui é uma tapa na cara da sociedade. Está há mais de 9 anos esse projeto lá da descriminalização da maconha. E aí eles aprovaram hoje, depois de uma semana discutindo, com votos até passando de 1 hora para ser discutido ali, naquele cenário belíssimo, pela televisão, para todo o Brasil. 1 hora para votar, cada ministro, né? E eles votam para depois, só vai ter sentido esse voto deles se o Congresso Nacional, ou seja, os deputados e senadores aprovar. Para quê? Para que isso? Para que essa burocracia inócua, sem valor, e o povo pagando tão caro? Sei não, meu Deus. Sei não. Onde é que esse país vai parar? Esse é o meu ponto de vista de hoje.